A paz, saudamos a todos nossos amados irmãos e a todos que têm nos acompanhado nos estudos bíblicos da Escola Dominical. Saudamos nossos amados apóstolos, Uriel de Jesus e Jussara de Jesus. Rogando que o Espírito Santo de Deus esteja conosco a partir desse instante para a ministração desta aula que é muito importante e que os amados irmãos possam realmente tirar o maior proveito desta aula de hoje. Hoje estaremos ensinando sobre o assunto que tem por título O Senhor Jesus cura hoje. É um título muito apropriado para os dias em que estamos vivendo dessa pandemia da Covid-19, não é? O texto bíblico em que nós estaremos extraindo a aula está em Isaías 53, a partir do 4 e vai até o 6, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Outro texto que está em Mateus 8, Novo Testamento. Versículo 16. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, Jesus, com a sua palavra, repito, palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. E 17, finalmente, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que foi o texto que já li anteriormente, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O texto áureo está em Salmo 103, 3. Diz assim: e é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Sabemos que quando Jesus nasceu, Lucas escreveu em Lucas 2,11, dizendo o seguinte: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus nasceu, e ele nasceu para fazer a obra salvífica, da salvação das almas de toda a humanidade, iniciando pelos judeus, onde ele começou a pregar no meio deles. Falando sobre o profeta Isaías, nós podemos dizer que ele é o profeta do Antigo Testamento, que realmente falou sobre o advento da vinda de Jesus. E aqui eu lembro que ele escreveu em Isaías 9,6, dizendo o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado que impede do homem ter acesso a Deus. Esse pecado é que distancia o homem. E esse processo do distanciamento começou no Éden, quando Adão pecou, e o Pai, Deus, o tirou fora do paraíso. E a partir de então colocou dois serafins para proteger, para que ele não tivesse acesso à árvore da vida, da eternidade. E Jesus veio para nos trazer esta bênção da vida eterna, que de certa forma estava proibido e afastado para toda a humanidade. Mas através de Jesus, ele nos aproximou de Deus. No seu sacrifício vicário, Jesus não só então trouxe a salvação, que é o principal, mas ele também veio para trazer o que o texto aqui está dizendo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados.
E aqui nós vemos a parte da cura material, da cura física, da cura da nossa vida pregressa neste mundo. Antes de Adão não havia pecado no mundo e nem havia também doenças e enfermidades. Mas, depois que Adão pecou, entrou no mundo não só o pecado, que afastou o homem de Deus, impediu o homem de ir aos céus para obter a vida eterna, mas, sobretudo, passou a ter uma vida agora sujeita a pecados e enfermidades. Por isso ele diz assim, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, que a partir de então se começou a fazer contra Deus, e moído pelas nossas iniquidades. Transgressões e iniquidade foi o que o homem, depois que saiu do Éden, começou a praticar contra Deus. Transgressões e iniquidades. Por causa disto, diz 1 Pedro 2, 24, o seguinte, que ele, Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então são duas coisas que Jesus fez. Primeiro, pela nossa vida espiritual, para termos acesso a Deus e voltarmos, depois que morremos, porque uma das sentenças do pecado foi a morte, né? No Éden. E depois da morte, nós não precisamos entrar numa segunda morte espiritual, mas estarmos vivos espiritualmente para morar com Jesus no céu. E a segunda é justamente sarado das consequências de que o pecado trouxe para a vida física nossa. Por isso, Jesus, ao começar o seu ministério, ele cuidou justamente dessas duas coisas automaticamente. Em Mateus 4:3 diz, desde então começou Jesus a ensinar a palavra, a pregar o evangelho e a curar todos os tipos de enfermidade, de doenças e enfermidades entre o povo. Porque quando Jesus veio, havia se passado 400 anos, desde Malaquias até a chegada de Jesus, anunciado por João Batista, que foi o último profeta do Velho Testamento, para iniciar o Novo Testamento, com o advento da vida de Jesus, anunciado por Isaías. Então, o povo estava num estado de doenças e enfermidades. Jesus encontrou realmente o seu povo, e por certo a humanidade, num estado de muitas doenças. Todos com muitas enfermidades. Por isso que em Lucas 4:18, ele declarou, o Espírito do Senhor é sobre mim, para começar o seu ministério, cuidando de todos os problemas aqui terreno, no horizontal. Sim, o primeiro principal é o espiritual lá para cima. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me enviou para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos. Ora, veja que situação ele encontrou o povo, com toda essa gama de doenças e enfermidades. Mas também anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas, por causa da compaixão do Senhor Jesus Cristo, ele, Jesus, se compeliu para curar o seu povo, que estava realmente passando por momentos difíceis. Não comparado com a Covid-19, que é no mundo inteiro. Mas se levarmos esse problema mundial, ele estaria acontecendo na Palestina, onde o que mais tinha era gente doente. E uma doença que era incurável na época, chamada lepra. E no poço de Betseda, quando Jesus foi lá, disse que havia uma multidão de doenças, cegos, aleijados, coxos, paralíticos, tudo ali jazia à beira daquele poço, porque Deus, pela sua providência, que sempre quis dar saúde, disse que o anjo descia, e cada vez que ele descia, o que tocasse primeiro as águas seria sarado. Mas isso era esporadicamente. E Jesus veio para resolver esse problema definitivamente. Ponto número 1 da nossa mensagem. 1. A saúde pública no Antigo Testamento. Vamos tratar primeiro do Antigo Testamento, para depois entrarmos no Novo. Em Israel, a saúde era para o povo de Deus, e em Israel a promessa era para que o seu povo pudesse ter saúde. Isso foi quando Deus chamou o seu povo, tirando da escravidão do Egito. Deus garantia a saúde dos filhos de Israel, desde que, condicional, eles cumprissem os termos do pacto do Sinai.
Isso nós vamos ver que em Êxodo 15, 26, que pacto era esse que eles tinham com Deus, que foi dado ali para que eles pudessem gozar de saúde. Eu diria para a amada igreja, para os irmãos, para que estão nos assistindo, e que uma das causas hoje de ter muita enfermidade sobre o mundo, e também chegando até a igreja, é por causa da desobediência, é por causa do pecado, das transgressões e iniquidades do mundo. Por isso, a enfermidade está varrendo e assolando a face da terra. Veja o que é que diz Êxodo, que Deus disse que o povo teria saúde, desde que eles cumprissem o que Deus queria que eles fizessem como povo de Deus. 26. E disse o Senhor, se ouvides atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nós sabemos que quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, ele derramou 10 pragas mortíferas sobre o Egito. E a última foi a pior de todas, que foi a mortandade de todos os primogênitos. E agora ele tem essa promessa para o seu povo. Mas o povo tinha somente que ver, examinar as leis, os estatutos, os mandamentos, os preceitos que o Senhor havia dado através de Moisés. E hoje não é diferente, amados irmãos. Nós temos uma Bíblia Sagrada, nós temos que estudar a Bíblia Sagrada, temos que meditar na Bíblia Sagrada, temos que obedecer à Bíblia Sagrada, temos que vir aos cultos, temos que glorificar a Deus e exaltar o seu nome na beleza da sua santidade na igreja, que foi instituída para que nós prestássemos culto racional ao nosso Deus. Amém. E amém por isso. Ponto número 2, do tópico número 1. A prevenção de doenças é bíblica. Vimos que Deus condicionou a que o seu povo fosse curado, não que não tivesse doença, mas que fosse curado mediante a obediência aos seus mandamentos, preceitos, né? Para que assim o povo pudesse viver na dependência de Deus em tudo, necessariamente na saúde. Então Deus instruiu nesses mandamentos, estatutos e preceitos a Moisés que instruísse o povo para ter um padrão de higiene em Levítico 15 e em Levítico 17 para a parte de purificação, para a parte em que o povo devia ter uma boa alimentação. E isso estava associado também à parte religiosa, quando eles tinham aquelas formas de oferecer sacrifícios para Deus. A religião, nesse caso, se constituía um veículo eficaz para conscientizar o povo coletivamente. Já no Novo Testamento, mostra que a finalidade desses preceitos era uma questão de saúde pública. Sim, porque Deus não estava preocupado somente em salvar a alma, mas ele estava preocupado com o bem-estar, com a saúde física do seu povo. Ponto número 3. O Novo Testamento, as curas de Jesus. Então nós vamos voltar agora para a essência da lição de hoje, que é Senhor Jesus cura hoje. Essa é a maior necessidade que nós temos. Estamos diante de uma pandemia com Covid-19. A medicina, Deus dá condições ao homem, que em Daniel 4:12 está dizendo, acho que é 4:12 ou 12:4, desculpa, de que a ciência se multiplicaria. Isso quer dizer que Deus daria conhecimento para que os homens, mesmo não sendo servos de Deus, mesmo ímpios como são os cientistas, mas Deus deu conhecimento e ele confirmou isso, Jesus confirmou isso, quando ele foi assunto ao céu, em Atos 1, disse que ele deu dons aos homens. Mas é bom lembrar que em tudo isso, a cura que vem sarar, como essa medicina e coisas e outros medicamentos, vem pelo aquilo que a natureza fornece, Deus, que foi Deus que criou. Tudo que é tirado para a medicina é tirado da natureza, e quem deu isso, esses ingredientes,
para obter-se a cura através da medicina, é Deus que providenciou através da fauna, das árvores, enfim, de tudo que está aí na natureza. Muito bem, dito isso aí, nós podemos ver que no Novo Testamento, Jesus teve esta preocupação. Então nós vamos aqui para Mateus 9,36, que diz a respeito de Jesus. E vendo Jesus as multidões, ou a multidão, que sempre era acompanhada, teve grande compaixão deles, porque andavam como ovelha que não tem pastor. Em Mateus 14 diz, e Jesus, vendo uma grande multidão, possuiu de íntima compaixão e curou a muitos doentes e enfermos que estavam no meio dele. Então, a preocupação de Jesus, enquanto ele esteve aqui nos seus 3 anos e meio de ministério, foi justamente o que nós estamos estudando hoje, a cura. Ele cura hoje e sempre. O remédio, naquela época, não estava ainda muito acentuado e às disposições, tanto de Israel como dos povos vizinhos. Mas o que se sabe é que o desejo de Deus é que o seu povo tivesse saúde. Por isso é que ele usava da sua íntima compaixão. Todas as vezes que Jesus ia sarar, curar, ele está dizendo, na maioria das vezes, e Jesus, enchendo-se de íntima compaixão, sarava, curava aqueles que vinham a ele. Ponto número 3. O Novo Testamento e as curas de Jesus. O Novo Testamento e a cura de Jesus. Foram tantas as curas que Jesus fez, que diz que a sua fama corria por toda a Galiléia e pelos termos de Tiro e Sidom, e foi até a Síria. Em 1 Timóteo 1,15 diz, Jesus veio ao mundo para salvar os pecados, mas, por causa da miséria da humanidade e do povo de Israel que estava ali, na Palestina, operou milagres, prodígios e maravilhas. É o que Jesus operou. O Senhor Jesus se compadeceu dos enfermos, dos oprimidos e de todos os espíritos abatidos. Porque não era só doenças, havia muitos endemoniados, havia muita possessão maligna. E ele também curava de tudo isso aí. Não era só a doença de leprosos, como ele curou 10 de uma vez, nem de outras doenças malignas. Como vimos então, Jesus vinha para fazer essa dupla obra para Deus. Salvar, vertical, e horizontal, curar o povo das suas moléstias, enfermidades, doenças e possessões e opressões. Nos dias de hoje, uma das coisas que mais se vê, que mais se constata, para quem é espiritual, é uma opressão que existe sobre o povo. E notadamente agora que ficaram de quarentena, você vê a quantidade de desascenso que está havendo dentro dos lares com as próprias famílias. Quando, na realidade, era para ter momentos de família, momentos de buscar a palavra de Deus, momentos de entrar na sua presença, e assim o mundo podia ser recompensado de tudo isso aí. Em Tito 2,11, a respeito da missão de Jesus, diz assim, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa salvação é indistintamente para todas as pessoas, porque Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E aí, salvar o que se havia perdido é justamente o padrão que o mundo se encontra hoje. O mundo está hoje num padrão de 7 milhões de pessoas, a grande maioria de pessoas perdidas, que precisam ter um encontro real com Jesus. Ponto número 2 do nosso estudo. Tópico número 2. A cura divina como parte da salvação. A cura divina como parte da salvação. Sim, a salvação é como se fosse o trilho de um trem. 2 trilhos para que o trem pudesse andar dele. Então Jesus veio para cumprir estas duas partes para Deus. O profeta Isaías, nesse texto que eu acabei de ler, anuncia sobre a obra redentora de Jesus no Calvário. E o que ele falou aqui, que eu vou
voltar ao texto, é para que nós entendamos que no Calvário, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades físicas, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Isso foi o que ele sofreu, isso foi o preço que ele pagou, dando sua própria vida e sacrificando-se para que nós tivéssemos, através do seu sacrifício vicário, a salvação e a vida eterna. E assim, hoje nós podemos ter esse conhecimento de Deus. Isto mostra com clareza que a salvação e a cura divina caminham juntos. Como eu falei, acabei de falar. Né? Ponto número 1 do tópico número 2. A salvação. No Antigo Testamento era vista pelas ações de Deus na proteção do seu povo, como foi tirar o povo do cativeiro do Egito, e livrar o povo dos seus inimigos, e também levar o povo a ser sarado pela fé que eles tinham em Deus, porque se cumprisse, podia obter o seu livramento. A salvação da condenação eterna é, na realidade, a obra magnífica da obra expiatória de Jesus Cristo. É o livramento do poder da maldição do pecado e a reconciliação do homem a Deus. Por que isso é importante? Se Jesus não viesse, nós poderíamos até existir na face da terra, se Deus assim desejasse e quisesse, que Ele tem poder para isso, toda a vida sem morrer, jamais. Mas jamais teríamos o direito de irmos ao céu. Porque só um veio do céu, Jesus Cristo. Só um voltou ao céu, Jesus Cristo. E não há outro mediador entre Deus e os homens que possa salvar, que não seja Jesus Cristo. Por isso, Deus tinha um plano conosco. E o diabo não sabia, e nem tampouco ninguém sabia, e nem Israel, sendo o povo de Deus, sabia disso. Que o plano final de Deus, como ele diz, assim foi no princípio, será do fim. No princípio foi o sopro de Deus sobre a nossa vida e nos tornamos alma vivente. E esse sopro é de Deus. E nós recebemos o sopro de Deus e o Espírito Santo de Deus. Depois que aceitamos Jesus, passa a habitar conosco, nos garantindo, isso que é como um selo, né? O direito de nos tornarmos filhos de Deus e de irmos, né? Depois que morremos, ter a vida. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Vida aqui, terreno horizontal, e vida eterna no vertical. Essa é a promessa da salvação. Deus propõe a salvação para que todas as pessoas. Tito 2,11 diz assim, eu já li, mas vou ler novamente. Pela graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então Deus não faz acepção de pessoa, Ele quer salvar a todos. Mas nem todos querem, nem por força, nem por violência, é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Por isso é que Jesus enviou o Espírito Santo. Por quê? Eu vou explicar isso. Na realidade, a vontade de Deus é a salvação. Ele quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Nós vemos que aqui em Atos 17, o que é que ele explica aqui para nós? Ele diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. O evangelho que Jesus prega, o evangelho que pregamos hoje na continuidade, é o evangelho que traz o arrependimento. A pessoa ouve o evangelho e se arrepende dos seus pecados, das suas transgressões, das suas iniquidades, e então ele passa a aceitar a palavra e pela fé recebe a salvação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ponto número 2 do tópico número 2. Vamos voltar a falar agora sobre a cura divina. O título é A Cura Divina. São 3 meios pelos quais
nós podemos estar ministrando a cura divina, com base na palavra de Deus, com base no que Jesus veio para realizar e nos deu essa autoridade e esse poder. Ele quando ressuscitou, ele disse, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Na realidade, esse poder ele outorgou sobre aqueles que ele chamou para realizar a obra de Deus. Pois ele chamou, instituiu a igreja e separou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestre, a fim de que esse ministério tivesse continuidade como a igreja do Senhor na face da terra. A igreja do Senhor é a agência do Reino de Deus que leva o homem à salvação para a vida eterna, através da pregação do Evangelho, e também realiza, pelo poder da palavra e por esses 3 meios que eu vou dizer, a cura divina. Que vou citar aqui, são 3 as formas, 3 os meios. Primeiro, a palavra, pois a palavra que é o poder de Deus. E essa palavra, ela tem poder. Lembro-me aqui o caso em que Jesus estando pregando o Evangelho em Cafarnaum, um centurião teve o seu servo adoentado e ele pediu que, mandou os emissários, pediu que Jesus fosse à casa dele. E Jesus veio, foi, mas ele não se contentou, foi ao encontro de Jesus e disse para Jesus, diz uma só palavra e o meu servo será curado. Veja, a fé que se tem, ou que esse homem, mesmo não sendo um crente, sendo um centurião romano, nós sabemos que era pagão, ele teve essa fé e foi curado instantaneamente. O outro meio é o dom de curar do Espírito Santo, que vem através de quem realmente é batizado com o Espírito Santo e tem os dons espirituais. O dom do Espírito Santo é o poder também para curar. E, finalmente, o nome de Jesus. Esse aí é o mais precioso, porque em Marcos 16, 17, ele disse, Jesus, para os seus discípulos, foi a ordenança dele, e em meu nome expulsarão os demônios. Se é alguma coisa mortífera comer, não vos farão mal. E imporão a mão nos enfermos, e eles serão sarados. Então, o nome de Jesus tem poder para sarar todos quantos se encontrarem enfermos. E nós vemos que também, ainda tem mais um brilhante, é o óleo da unção. Pois nós vemos aqui que era usado. Em Tiago 5, 14 diz, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome de Jesus. Aqui está o nome de Jesus, usando o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. E assim, nós vemos na praticidade, eu mesmo sou testemunho disso, eu mesmo uso desse poder de Deus para sair orando pelas pessoas, ungindo com óleo nas causas das suas enfermidades. Ponto número 3 do tópico número 2. Salvação e cura. Falei agora, anteriormente, sobre a cura divina, aqui é a salvação e cura. Como eu disse, os dois andam juntos, a salvação e a cura. A obra de Jesus é completa. A expiação do Calvário resulta na nossa redenção. Ele morreu para que fôssemos salvos, para herdarmos a vida eterna. Resulta na nossa redenção. E alcança também a cura do corpo físico. É o que nós lemos aqui no texto que estamos em questão, Isaías 53, 4. Da nossa lição, 53, 4, que diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, se ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele está agora, pelo seu sacrifício vicário, curando essas enfermidades pelo poder que há no seu nome. O ponto 4 do tópico número 2 tem por título Isaías 53, 3 e 4. É o texto que nós estamos estudando. O Novo Testamento interpreta Isaías 53, esses dois tópicos em especial, como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual. Isso é comprovado que se nós formos lá em 1 Pedro 2, 24, diz assim, levando
ele mesmo, Jesus, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, o livro de Isaías é considerado o evangelho do Velho Testamento, e é também considerado o livro que fala de Jesus, o livro messiânico. Por isso é importante. É essa a mesma autoridade que Jesus tem dado ele a seu servo, quando ele nos deu ordenança. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. Aí vai dizer, em meu nome expulsarão os demônios, as mãos dos enfermos serão curados, se alguma coisa mortífera não fará dano algum. E assim, a obra salvífica continua sendo até o dia de hoje, com essa cura divina que é o poder de Deus. Mas precisa estar em obediência aos seus mandamentos, seus preceitos, a sua palavra, e ter fé para isso. Tópico número 3, último. A cura divina e os desafios atuais. A cura divina e os desafios atuais são muitos. Hoje vivemos num mundo em que a opressão está dominando a todas. É difícil você ver uma pessoa que não esteja oprimida. Está aí vivendo a custa de médico, de medicina e de remédios. Ponto 1. As doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. Sim, porque isso é consequência do pecado. E isso, todo mal, nenhum bem é feito por Satanás. Por isso, quando ele mostrou para Adão e Eva o árvore do conhecimento do bem, que ele conhecia, não teria problema nenhum. E nenhuma enfermidade, nenhum mal. Mas se tocasse e se desobedecesse, ele conheceria o mal. Então, o mal está proliferado na face da terra por Satanás e seus demônios, porque o mundo jaz no maligno. E essa é a obra dele, trazendo todo esse mal para a terra em forma de tudo que é provações, e acima de tudo, sobre a saúde. Jesus disse ao paralítico em Betesda, que estava ali, quando ele estava no campo de Betesda. Depois que ele foi curado, ele era paralítico por 38 anos. Jesus reencontrou com ele no templo, em Jerusalém, e disse para ele assim, Jesus disse, paralítico, Betesda, eis que estás sã, não pequeis mais para que não aconteça algo pior. Então aqui prova de que a doença, a paralisia daquele moço, ou daquele senhor, 38 anos que estava ali, foi por causa dos seus pecados. Ponto número 2, do tópico número 3. As enfermidades entre os crentes. Aqui é importante, porque eu estou levando essa palavra para os que já são crentes, na grande maioria, mas tem também aqueles que ainda não conhecem esse evangelho da salvação. A enfermidade entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguem se livrar da doença. Você poderia perguntar por que isso acontece. O apóstolo Paulo tinha, da carne, era um tipo de enfermidade, mas não o impediu de realizar a maior obra de evangelização que foi efetuada desde que Jesus foi assunto ao céu, que ele foi o maior evangelista. Eu diria que Paulo é o segundo. E até hoje eu diria que não foi substituído por ninguém. Mas ele tinha um espinho na carne que representa um tipo de enfermidade. Timóteo tinha problema no estômago. E veja que Paulo, apesar de ter dom de cura, não o curou. Ele permaneceu com essa enfermidade. Mas as enfermidades têm propósito de Deus. E às vezes Deus permite que determinadas enfermidades possam acontecer e até perdurar para acontecer, porque no fim serve para um testemunho, no fim serve para que aquela pessoa possa cada vez mais estar firme na presença do Senhor. Ponto número 3. Não confundir doença com possessão maligna. São duas coisas exatamente distintas. Doença é uma coisa, enfermidade no corpo. E possessão maligna é enfermidade na alma. Ambas são colocadas pelo inimigo das nossas almas. Tudo isso provém do inimigo. Nenhum mal vem de Deus.
e tudo que existe de mal, pode ter certeza, não há outro nome que se possa dar que não seja provindo do inimigo das nossas almas. Duas coisas básicas devemos observar. Se a enfermidade é possessão maligna, primeiro, se ela é possessão maligna ou se é doente. Se é doença, temos médicos aí para curar, que Deus deixou a medicina para isso. E se é maligna, justamente isso aí é para os ministros de Deus. Porque assim como a medicina está para o médico, assim como as coisas espirituais estão para os obreiros do Senhor. O fato é que se nós oramos em favor da cura de enfermidade, e se ela não vier a acontecer, ou se possamos ter uma enfermidade incurável, não podemos questionar Deus. Por quê? Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura quem quer, quando quer, da forma que quer, com um objetivo e com uma finalidade, os seus propósitos. E tenha certeza de que tudo é para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem seu momento certo para curar. Às vezes uma cura é bem demorada para curar quando Ele quer. Precisamos saber que a cura divina é real e atual. Devemos entender que o Senhor Jesus cura quando Ele assim prover. E tudo tem que ser feito para honra e glória do nome de Jesus. A enfermidade que não é para a morte. A enfermidade que é para que a glória de Deus seja manifesta. A enfermidade que Deus dá como provação. E a enfermidade que Deus cura pelas nossas orações e pela a palavra e pelo nome de Jesus. E assim nós seremos sempre abençoados quando estamos na vontade de Deus. Quero agora orar por você que esteja ouvindo esta palavra, para que Deus venha confirmar, para que Deus venha abençoar, para que Deus venha curar. Vou orar sim por cura, para que Deus venha curar. Quantos enfermos estão assistindo nesse exato momento? Eu vou orar, porque eu tenho fé. E uma das coisas que eu gosto é de orar a quem está distante. Já vi Deus fazer grandes obras no meu ministério assim. Eu tenho aquele exemplo do centurião de Cafarnaum como maior exemplo. Ele não era crente, e no entanto foi atendido por causa da fé. Jesus admirou da sua fé. Eu quero também que Jesus admire da sua fé. Foi a fé daquele homem que levou a cura do seu servo. E assim, é a sua fé que eu quero orar pela palavra e você possa ser curado. Segundo, a vontade de Deus. Oremos então. Pai Santo, amado e eterno Deus, no nome de Jesus, que pregamos a Tua palavra e pelo Teu Espírito, ela foi, Senhor, ouvida em nossos ouvidos e chegou aos nossos corações, para que entendamos os Teus propósitos e assim possamos viver, Senhor, pela fé que essa palavra nos trouxe, que nos salvou. E que agora, Senhor, nos faz crer que podemos ser sarados e curados por esta palavra, que neste momento eu estou orando. Senhor, não sei qual tipo de pessoas que estão ouvindo, se tem enfermidade e quais elas são, mas em nome de Jesus, eu vou dizer a Tua palavra de cura para elas, e que elas sejam curadas do seu mal, em nome de Jesus, e que isso seja reputado para honra e glória unicamente do Teu nome. Importa que o Senhor cresça, que eu diminua cada vez mais, e que Tua palavra, Senhor, seja a base da nossa fé, da nossa crença, do nosso viver, no nome precioso de Jesus. Quero agradecer a todos e que espero que Deus nos dê a oportunidade de voltarmos a estarmos novamente dando esses ensinamentos. Até a próxima, se Deus assim permitir, e dizemos todos juntos, amém e amém.